Adriana Fernanda Franco Teixeira. Na minha família, eu moro aqui no bairro, quer dizer, morava, né? Eu cresci aqui no bairro, sou da comunidade aqui. A minha mãe trabalhou aqui na escola, né? Só que quando eu comecei a estudar aqui, que eu estudei desde o primeiro ano do fundamental até o primeiro ano do ensino médio. Minha mãe não trabalhava aqui na escola ainda, depois que ela começou a trabalhar aqui. Então, assim, a minha trajetória escolar foi aqui na escola, meus irmãos estudaram aqui também, né? Eu tenho uma irmã mais velha, que também estudou aqui, e o do meio. A caçula estudou em outra escola, mas nós três estudamos aqui em Jangém. Antigamente, o primeiro ano tinha que ter 7 anos completos, só que como eu sou de maio, então eu só pude cursar o primeiro ano, né, com 8 anos. Eu lembro, eu tinha assim, muita ansiedade para estudar aqui, porque meus irmãos já estudavam, né? Então é uma escola assim que meus irmãos gostavam muito de estudar. No entanto, quando eu mudei daqui do bairro, né, que eu morei 12 anos no fundo da casa da minha mãe, depois a gente comprou um terreno e construímos. Então eu fui para outro bairro, mas eu nunca perdi esse carinho que eu tenho. Minha mãe ainda continua morando aqui, né? Então estou direto aqui na casa da minha mãe, estou direto aqui na escola. Inclusive quando me chamaram no estado que eu fui efetivada, eu fui para uma escola lá da Zona Sul. E aí eu fiquei 6 meses nessa escola da Zona Sul, que é uma escola também uma delícia de trabalhar, que eu tenho o maior carinho. Só que eu pedi para ser transferida para cá novamente, justamente por ter como que eu posso dizer, essa familiaridade com a escola, né? Tudo que eu vivi aqui, de todas as pessoas que eu conheci, saber como era a direção, de todo o carinho que eles têm com a minha mãe, com a minha família. Então eu optei para vir para essa escola mesmo. Não formei terceiro ano, eu estudei aqui o ensino fundamental. Por que eu não formei aqui na escola? Eu fiz o primeiro ano do ensino médio aqui na escola. E eu estudava à noite quando eu fiz o primeiro ano. E aí eu saí porque eram os cursos técnicos na época. Então, o curso que eu queria fazer não tinha aqui na escola. Eu queria fazer um curso técnico de contabilidade. Então, eu fui para o colégio municipal, porque daí eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. E aí eu precisei estudar à noite para estar ajudando em casa, a família. Então eu vim aqui para o João Gênio, fiz o primeiro ano e depois eu fui para o Colégio Municipal José Vargas de Souza e concluí lá. Fiz o curso técnico de contabilidade. A escola, eu lembro que quando eu estudei aqui, onde é a secretaria atualmente, era uma sala de aula, né? Ela era toda de alambrado, tinha um banco aqui na frente que a gente sentava nesse banco e ficava olhando para a rua. Então, assim, era um espaço muito gostoso, as pessoas muito receptivas, os professores muito bons. Então, assim, eu sou meio suspeita de falar porque é uma escola que eu tenho muito carinho. Era um espaço maravilhoso, eu gostava muito, gosto até hoje, né? Então, é um ambiente bem agradável. As festas juninas eram bem marcantes, assim, que a gente vestia de caipira e participava de quadrilha. E era uma festa muito gostosa, tinha bingo. Então, assim, a comunidade escolar estava sempre presente, sabe? A escola sempre foi muito cheia, agora que está diminuindo a quantidade de alunos, né? Mas era um espaço muito gostoso. Eu lembro também que eu gostava muito, era dos jogos escolares. Porque até então a gente não tinha quadra aqui na escola, quando eu estudei. Então a gente fazia educação física onde é o Mirante. Era a quadra, né, Santa Rita, e a gente se deslocava até lá para a prática de educação física. E tinha a nossa professora de educação física na época, era a Perina, né? E a Perina, a gente participava de jogos, então a gente competia com outras escolas. Então isso me marcou muito. Jogava vôlei, handball. Basquete não era muito boa, não. Mas eu me destacava mais, eu e minhas amigas, mais no vôlei e no handball. Handball a gente sim, dava trabalho para as outras equipes. Essa de virar professora foi meio que... eu prestei um concurso, sempre trabalhei a vida toda no comércio. E aí eu prestei um concurso na Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Era um concurso que era auxiliar de desenvolvimento infantil. Esse cargo era um cargo administrativo, só que a gente ficava na sala de aula, era em creche, e a gente ficava na sala de aula com os alunos. Então, assim, eu não me sentia capacitada para trabalhar com crianças. E aí eu não achava justo com as crianças.
E aí eu falei assim, não, já que eu estou nessa área, eu sou concursada, né? Passei num concurso público, eu vou me aperfeiçoar. Aí eu fiz magistério no Colégio Pio XII, concluí o magistério, fiz 6 meses em educação infantil. Aí eu falei assim, já que eu já estou nessa área, eu vou dar seguimento. E aí eu fiz a faculdade na UENG, né? E aí, quando eu estava no 4º período da faculdade, abriu o concurso do Estado. E eu prestei o concurso, mas assim, prestei como para treinar mesmo, para ver, né? Porque até os próprios professores na época da faculdade, eles falavam que não ia dar tempo de eu terminar o meu curso até eles me chamarem. Então, que eu ia perder, porque para o Estado eles pedem o curso superior. Só que deu tempo. Então, eu consegui concluir a faculdade, né? E ser chamada aqui no Estado para trabalhar como professora. E aí foi quando eu trabalhei com a minha mãe. Que daí eu vim para cá, para a escola designada, fiquei aqui na escola até março, que foi quando meu pai faleceu, né? E aí logo eu descobri que eu estava grávida e eu tinha, antes, eu tinha tido um aborto e já tinha perdido um bebê. Então, como eu descobri que estava grávida e aí meu pai tinha falecido, eu estava com o meu emocional muito abalado, aí a médica achou melhor eu ficar só na prefeitura mesmo. E aí eu abandonei, como era designação, eu abandonei o meu cargo aqui na escola. Mas depois eu voltei quando eles me chamaram para a vaga. Nossa, foi uma barra, assim, sabe? Às vezes eu penso que a gente viveu um pesadelo, mas graças a Deus. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, sabe? Ela tem uma espiritualidade muito elevada. Então, assim, eu admiro muito, uma pessoa muito admirável. Sempre foi muito querida pela escola, pelos professores. O meu irmão, ele faleceu no dia 6 de janeiro. E aí, logo eu comecei a trabalhar, minha mãe trabalhava aqui na escola de ASB, minha mãe ficava no portão, né, de ASB. E eu sempre encontrava com ela aqui na escola, tal. Mas assim, vocês veem a dinâmica aqui da escola, que a gente não tem nem tempo de conversar, então era tudo muito corrido, né. E um dia minha mãe me ligou, eu estava saindo para trabalhar, preparando para trabalhar, minha mãe me ligou e disse que ela não viria trabalhar porque meu pai não estava se sentindo bem. E aí eu falei assim, tudo bem, né? Perguntei o que ele tinha, né? Falei assim, mãe, o que ele tá sentindo? Ela falou que estava com uma dor no braço e tal. Aí eu falei, eu vou aí, levo ele no hospital. Ela falou, não. Aí eu pedi para falar com ele, que meu pai sempre foi muito teimoso. Aí eu falei, pai, o que o senhor tá sentindo? Ela falou assim, tô com uma dor no braço. Aí eu falei assim, eu vou aí, te levo no hospital, Santa Lúcia, né? Aí ele falou, não precisa, eu vou almoçar agora. Eu tomei um AS, porque meu pai, ele sempre tem problema de pressão alta. Então, quando a pressão estava muito alta, ele tomava um AS e melhorava. Ele falou assim, eu tomei um AS, agora eu vou almoçar. E se eu não melhorar, eu ligo para o SAMU. Aí eu falei, não, ainda brinquei com ele. Eu falei assim, não precisa ligar, não. O senhor liga na escola, que eu desço aí e levo o senhor até o hospital. Porque a direção da escola sempre foi, assim, muito querida. E era a Wanda, na época, a diretora, a Kátia, a vice. Então, se eu pedisse para elas, se meu pai estava passando mal, com certeza, elas iriam me liberar para levar ao hospital. Só que nem deu tempo, porque ele falou assim, tá bom, só como ele é muito teimoso, eu falei assim, deixa eu falar com a minha mãe de novo, porque eu ia passar o mesmo recado. Quando ele entregou o telefone para minha mãe, ele já caiu. E a minha mãe, muito desesperada, começou a gritar que meu pai estava passando mal, socorre, 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 teu pai está passando mal. E eu já estava morando em outro bairro, né, que a gente tinha mudado. E aí eu saí, não peguei bolsa, peguei nada, saí na correria, liguei pro SAMU, saindo de casa, liguei pro SAMU. Quando eu cheguei lá na minha mãe, já estavam os vizinhos lá tentando reanimá-lo, fazendo massagem cardíaca. E quando o SAMU chegou, infelizmente já não tinha o que fazer. Ele tinha infartado e já tinha ido a óbito. Então, assim, foi um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo eu fiquei desesperada, né? Quando chegou todo mundo da escola. Quando eu vi, estava a Kátia, a vice-diretora, a Wanda, os professores aqui da escola, tudo lá na minha casa, dando maior força pra gente, sabe, maior apoio. E foi um momento bem barra mesmo, muito difícil, mas enfim, como tudo passa na vida da gente, as coisas difíceis também passam, graças a Deus. Sim, com certeza. Com certeza. O Eugênio me pertence. É um lugar que eu sinto bem estar, sabe? Que fez parte da minha juventude, da minha infância. Como eu fiz parte da comunidade escolar, então assim, eu conheço pais de alunos, hoje eu conheço avós de alunos,
Então, assim, eu valorizo muito essa questão, porque eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas. Sei da dificuldade que os pais enfrentam, sabe? Sei que a comunidade é uma comunidade carente. As minhas melhores amizades eu formei aqui dentro da escola e eu tenho até hoje. Então, assim, eu tento passar isso para os alunos, né? Então, a gente já faz um projeto aqui na escola, que é o Projeto Identidade. E aí é interessante que a gente fez esse projeto no ano passado, acho que foi ano passado. E aí os pais vieram, e aí a gente fez uma exposição de fotografia. Minha turma ficou encarregada de fazer uma exposição de fotos antigas. E os alunos verem os pais nas fotos, sabe? Verem os avós na foto. Falam assim, aqui é meu pai, aqui é meu avô. Chega em casa contando, e aí o familiar vem aqui na escola para ver, sabe? E recordar tudo que viveu aqui. Então isso é muito gratificante. Então eles saberem que a gente já passou por o que eles estão passando, sabe? E que a escola é muito acolhedora, é muito família, muito comunidade, isso é muito, muito gratificante. Tem a história, até pedi pro meu marido, né? Pra ele vir aqui conversar com vocês também. Depois que eu me casei, meu marido ele não tinha concluído o ensino médio. Ele fazia, e aí ele fazia turno, então ele achava assim, muito difícil por conta do turno, né, que ele tinha que faltar às vezes à noite. E eu falei para ele assim, não, eu vou lá na escola, vou fazer a sua matrícula à noite e você vai voltar e vai concluir o ensino médio. E ele muito relutante, falando que não ia e tal. E eu vim sem falar nada para ele, fiz a matrícula dele aqui na escola, comprei os cadernos, comprei material para ele. Cheguei em casa e falei assim, olha, eu fiz sua matrícula lá na escola e eu gostaria muito que você fosse. E ele, não, que não vai ter como, porque eu faço turno e eu não vou conseguir concluir. E aí eu falei assim, não, então vamos fazer um teste, uma semana, você vai uma semana. Se você não gostar, se você achar que não vai dar conta, né? Falei com ele, falei, os professores ajudam, porque eu já sabia, eu conhecia os professores que trabalhavam aqui na escola, os professores ajudam, né? Vai sim. E aí ele veio a primeira semana e ele concluiu o ensino médio e assim, ele fez parte do colegiado e os professores ajudaram e ele saiu daqui recebendo uma plaquinha de honra ao mérito aqui, de aluno exemplar. Então, assim, isso me marcou bastante, sabe? Porque eu consegui transferir o carinho que eu sentia pela escola, né? Pra ele, e ele veio e deu tudo certo. E concluiu o ensino médio aqui na escola também. Então é uma escola que ele também sente muito, muito carinho. Muito importante, né? É muito importante porque, assim, os alunos, eles, ainda mais a vivência deles, isso é muito interessante, porque a partir do momento que a gente conta histórias, né, e eles veem os registros, eles participam daquele momento histórico, então é uma coisa que vai ficar gravado pro resto da vida na cabecinha deles, sabe? E assim como eu via muitas histórias aqui da escola e gostava muito, eu acho que isso para eles é muito importante também. De fundamental importância. E tendo esse registro, sabe, que eu sei que um dia os filhos, os netos dessas crianças também estarão aqui na escola, porque fazem parte aqui da comunidade, então isso é muito, muito importante.